Ele voltou no verão e trouxe meu desejo com ele, ó. Portão da casa, rangeu, preguiçoso, como se soubesse que estava abrindo mais do que só uma propriedade em Balneário Camboriú. Cláudio apareceu na varanda, descalço, camisa de linho aberta, até o peito e um copo de caipirinha na mão. O tempo só tinha feito bem a ele. Os cabelos grisalhos, a pele bronzeada e aquele olhar de quem sabe que desperta desejo. Márcio sentiu o calor bater antes mesmo de entrar. Achei que você fosse desistir, disse Cláudio com um sorriso enviesado. Quase desisti, mas aí lembrei que você prometeu vista para o mar e água de coco. A vista eu garanto. O resto depende do quanto você quer se molhar. Márcio riu. Aquilo ia ser perigoso. Eles se abraçaram como velhos amigos, mas o toque durou 1 segundo. A mais. Cláudio encostou a mão na lombar de Márcio com naturalidade demais para quem não se via há anos. Você tá igualzinho, mentiu Cláudio. E você tá melhor. Tá até perigoso. Eu? Perigoso? Isso é coisa de gente mais nova, tipo você. A casa tinha cheiro de madeira quente e limão. O som das ondas entrava pelas janelas abertas, como se a praia tivesse sido convidada também. Márcio deixou a mochila no canto e já foi tirando os tênis. Pode ficar à vontade, disse Cláudio, observando de cima a baixo. Aqui é lugar para soltar tudo. Tudo? Márcio arqueou a sobrancelha. Vai devagar. Tudo? Márcio arqueou a sobrancelha. Vai devagar. Ué, achei que você gostasse quando vai esquentando aos poucos. Cláudio virou as costas e foi em direção à cozinha, o linho da camisa dançando leve, revelando a curva discreta das costas bronzeadas. Márcio engoliu em seco. O homem parecia um pecado embalado em sal grosso e sofisticação. Quer uma caipirinha também? Ou ainda é da turma do suco detox? Provocou Cláudio, já cortando limões. Caipirinha. Hoje eu tô a fim de misturar umas coisas. O gelo estalou no copo. A tensão também. Sentaram na varanda, os dois de frente para o mar. Um silêncio confortável e perigosamente cheio de subtexto se instalou. Engraçado, disse Cláudio, depois de um gole. Você sempre me visitava na época errada. Agora veio justo no verão. Talvez eu tenha aprendido, ou finalmente criou coragem. Márcio não respondeu. Só mirou o horizonte, mas viu, mesmo foi o reflexo de Cláudio, no vidro da porta. Aquela imagem o perseguia desde os 27, desde a última vez que quase. Sabe o que eu sempre odiei nessa casa? Perguntou Cláudio do nada. O quê? Ter cama demais, e gente de menos para dormir nelas. Márcio riu, mas mordeu o canto do lábio. Ainda tem o mesmo quarto do fundo? Tenho. Mas você sempre preferiu o da frente, com a varanda. E o melhor travesseiro. Que coincidência. É onde eu durmo hoje em dia. Os dois se olharam. O sol começava a baixar, mas o calor não. Dentro dos dois, uma vontade antiga queimava em fogo brando. Daquele tipo que, se soprar, pega. Vai querer churrasco ou prefere algo mais leve hoje à noite? Cláudio perguntou, levantando com o copo vazio. Leve, mas bem servido. Então deixa comigo. Aqui em casa, eu sempre capricho nos cortes. Márcio deu uma risada seca. Eu sei. Nunca esqueci. A noite caiu em Balneário como um lençol de linho. Leve, fresco, mas que escondia muita pele por baixo. Márcio estava, encostado no batente da porta da cozinha, observando Cláudio se movimentar com a naturalidade de quem conhece cada centímetro da casa e do próprio charme. A camisa de linho agora pendia numa cadeira, deixando o peitoral à mostra, com aquele bronzeado que não se compra, só se conquista. Você cozinha assim sem camisa para todo mundo ou só para convidados especiais?
Márcio perguntou, com um meio sorriso. Só para quem merece um jantar completo. Entrada, prato principal e sobremesa. Nossa, tá servindo tudo de uma vez? Não. Gosto de degustação, pequenas porções, bem exploradas. Márcio cruzou os braços, como quem queria segurar o próprio desejo no peito. Mas os olhos o traíam. Eles dançavam no corpo de Cláudio, como garfos em fondue, querendo mergulhar no quente, mesmo sabendo que ia se queimar. Você sempre teve essa língua afiada, Cláudio? Perguntou, encostando-se mais à bancada. Só com quem sabe provocar. Com os outros, sou um cavalheiro. Sorte a minha. Ou perigo. Cláudio deu de ombros, mas o sorriso era de quem sabia exatamente o que estava fazendo. Serviu o jantar na varanda. Filé grelhado no ponto, legumes assados, vinho tinto aberto como se já soubesse que a noite pedia algo encorpado. Achei que você fosse me servir alguma coisa mais leve, provocou Márcio. Isso é leve, pelo menos até a parte em que a gente chega no creme brulee. Você ainda faz aquele? Aquele mesmo, casquinha crocante por fora, derretido por dentro, igual a certas pessoas. Márcio riu e tomou um gole generoso de vinho. O clima estava tão tenso que o sal da comida nem fazia diferença. Eles mal olhavam o prato. Só se olhavam, um estudando o outro, como quem já conhecia o caminho, mas queria reaprender cada curva. E você, tá solteiro? Cláudio perguntou depois de uma garfada. Tô. Uns casinhos aqui e ali, mas nada que valha trocar lençol. Você sempre teve gosto exigente. Não é gosto, é saudade mal resolvida. Cláudio ergueu o olhar. Saudade de quê, Márcio? De você me olhando assim? Assim como? Como se soubesse exatamente o que eu tô pensando. E não sei? Silêncio. O tipo de silêncio que não pede resposta, só coragem. Márcio se levantou com o copo na mão. Foi até a beira da varanda, sentiu o vento quente do mar. Cláudio veio atrás, devagar, como quem respeita o espaço, mas também o desejo. Você demorou para voltar, Cláudio disse, com a voz mais baixa. E você nunca me chamou. Tinha medo de estragar. Eu também. Mas agora já tá tudo tão no ponto que seria um desperdício não provar. Cláudio se aproximou por trás. O calor do corpo dele colou nas costas de Márcio, sem tocar. O vinho parecia evaporar na taça. Quer a sobremesa agora? Ou prefere esperar um pouco? Cláudio murmurou, a boca perto demais do ouvido. Se eu disser que quero tudo agora, você aguenta? Cláudio sorriu. Eu aguento o que você quiser servir, mas confesso que gosto quando as coisas derretem devagar, entre a varanda e o desejo. Márcio virou-se devagar, o copo de vinho ainda na mão, mas o olhar já inteiro nas mãos de Cláudio. As luzes da varanda deixavam sombras suaves no rosto dele e um brilho quente nos olhos que só vinha quando o desejo já não dava mais para esconder. Eu nunca entendi por que você segurava tanto, disse Márcio encostando na mureta. Porque se eu te tocasse, ia querer tudo. E naquela época, não era a hora. Márcio respirou fundo. E agora? Agora a hora me pegou de surpresa. Mas eu não vou deixar passar de novo. Cláudio se aproximou. Com um dedo só, tocou a lateral do braço de Márcio, devagar, como quem testa a temperatura antes de mergulhar. Ainda quente. Ele sussurrou. Você nem chegou perto do que tá fervendo. O riso de Cláudio foi baixo, rouco, íntimo. Ele encostou a mão inteira agora, subindo devagar pelo braço até chegar ao ombro. O toque era firme, mas não impaciente. Era o toque de quem esperou anos e queria saborear cada centímetro. E se eu disser que quero te beijar agora? Ele perguntou.
a voz tão baixa que quase se confundia com o som do mar. Eu digo que demorou tempo demais. O beijo não foi urgente, foi cheio de certeza, de reconhecimento. Era como se a boca de um já soubesse o caminho da outra, como se os anos entre eles tivessem servido só para maturar o desejo. Quando se separaram, foi só por falta de ar, e mesmo assim, com certa teimosia. Ainda quer a sobremesa? Cláudio perguntou, a testa colada na de Márcio. Quero, mas acho que a receita mudou. Como assim? Agora eu quero provar direto da fonte. Cláudio sorriu, os olhos fechando como quem aprova um vinho raro. Então entra. E fecha a porta. Que hoje não tem vento que esfrie o que está acontecendo aqui. Eles entraram, lentamente, como quem sabe que o melhor da noite ainda nem começou. E a casa suspirou com eles. A casa estava em silêncio, mas não era o silêncio da ausência. Era o da tensão depois do primeiro beijo, do primeiro toque que passou da pele e acendeu alguma coisa antiga, íntima, irreversível. Cláudio e Márcio entraram da varanda sem pressa. A luz do mar ainda desenhava sombras nas paredes e o vinho tinha descido como promessa. Cláudio foi até o som e colocou uma música baixa, instrumental, com toques de piano e sopro. Márcio se aproximou por trás, colando o corpo no dele. Ainda gosta de música ambiente? Sussurrou. Gosto de qualquer coisa que me faça esquecer o resto do mundo. A mão de Cláudio pousou na cintura de Márcio. A outra foi parar na nuca, puxando devagar, como quem já sabia onde aquilo ia dar, mas queria aproveitar cada curva do caminho. Beijaram-se de novo, agora sem hesitação, sem o medo antigo, sem a culpa de antes. Márcio falou entre beijos. Eu passei tanto tempo imaginando como seria isso. E agora? Agora eu não quero imaginar mais nada. Quero viver. O calor do quarto era outro. Não era o do verão lá fora. Era o calor de dois corpos que se reconhecem mesmo depois dos anos, mesmo depois das dúvidas. Cláudio tirou a camisa de linho que já pendia dos ombros, e Márcio acompanhou o gesto com a própria. Corpos maduros, cheios de história. Nada mais bonito que isso. As roupas foram saindo como folhas secas ao vento, e o desejo, aquele desejo, antigo, que eles guardaram como um bom vinho, finalmente foi servido. Com calma, com gosto, com vontade. Ali, entre lençóis limpos, beijos molhados e olhares carregados de tudo que não foi dito antes, Cláudio e Márcio se entregaram. E não foi só corpo, foi história, foi reencontro, foi a certeza de que algumas coisas valem a espera. Depois, deitados, Cláudio passou os dedos pelas costas de Márcio, como quem escreve segredos com a ponta da unha. Acha que isso vai dar certo agora? Ele perguntou. Márcio sorriu, os olhos quase fechando. Já tá dando. E se depender de mim, vai durar mais que um verão. Cláudio beijou a testa dele e apagou a luz. O mar continuava lá fora, testemunha silenciosa de um amor que voltou no tempo certo. E ficou. Gostou dessa história? Curta, compartilhe e se inscreva para não perder os próximos contos. Aqui, o romance é quente, o desejo é maduro, e o duplo sentido vem sempre com segundas intenções.